Aula passada a gente fez o dimensionamento, mostrei para vocês como que a gente dimensiona aí os ramais de esgoto, ramais de descarga e afins. E faltou os desconectores e as caixas, né? A gente dimensionou só tubulação, mas faltou aí a parte dos equipamentos, que seriam caixa sifonada, ralo sifonado, que são desconectores, e a caixa de gordura e a caixa de inspeção. E o tubo de ventilação também, que a gente não falou. Então, hoje eu vou finalizar aí o dimensionamento com esses itens, e no final vou passar para vocês a atividade avaliativa, no nosso cronograma. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vou abrir o cronograma. Vocês estão vendo minha tela? Sim, eu tô. Então, a gente está aqui na aula 31. Era para hoje ainda ser tubulação, mas como eu disse, vocês são muito fera, né? E não tem nenhuma dúvida nunca. Então, essa parte aqui de caixa de inspeção, gordura e sistema de ventilação, estou fazendo hoje. E aí, a aula que vem, como eu vou acabar o dimensionamento hoje, vou passar o trabalho, para a aula que vem, fica para tirar dúvidas do trabalho. Por mais que esse seja fácil, eu vou dar ele de uma forma diferente para vocês porem a mão na massa mesmo, porque ele é mais fácil. Então, creio eu que vai surgir muitas dúvidas. Então, essa aula do dia 14, eu vou deixar para tirar dúvidas do trabalho. Por quê? Hoje é dia 31, dia 7 é feriado, a gente não vai ter aula. Então, vocês vão ter aí 2 semanas até a próxima aula para desenvolver o trabalho e tirarem as dúvidas comigo. E aí, vocês me entregam na prova final o trabalho, certo? Dia 21/9 é a prova final. Então, aí, Depois da prova final vai ter o quê, Letícia? não, aí acabou o módulo. Ah, tá. Essa prova final é do módulo mesmo? É, do módulo. Aí depois vocês começam outro módulo. Ah, sim, Olha entendi. aqui, só tem Valeu. uma dúvida. Pode falar. Você não vai arrancar nosso couro nesse dimensionamento igual no outro, não, né? Não entendi, tá cortando seu áudio. Você não vai arrancar nosso couro nesse dimensionamento igual no outro, não, né? Não, isso é mais fácil. Ah, graças a Deus. Não, o outro eu demorei 10 aulas para ensinar. Esse eu demorei 1 aula. Esse é muito mais fácil. Aí eu peguei uma plantinha, eu vou mostrar no final ali para vocês fazerem. E aí, o que eu vou fazer diferente no outro, eu pedi para vocês só o memorial de cálculo, né? Porque era muito cálculo. Nesse, como vai ser um dimensionamento muito rápido, vai dar um memorial de cálculo bem pequeno, na verdade nem tem cálculo, né, que é só leitura de tabela, eu vou pedir para vocês desenharem. Então, vou explicar para vocês como que desenho de uma forma básica, porque isso aqui, ó, quando a gente desenha coisas mostrando o tubo, mostrando exatamente, tipo, desenho, a gente chama de desenho detalhado. Então, isso aqui é um desenho detalhado. Tá mostrando realmente a tubulação certinha, tá vendo? Os conectores. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso de forma básica. E um desenho básico deixa eu ver se vai aparecer algum aqui. Ele usa só simbologia. Eu vou explicar para vocês quando eu estiver explicando. Então, tipo assim, podem entregar à mão ou no CAD, mas nesse eu vou pedir para vocês também desenharem a rota ali de tubulação, pensarem da forma de vocês aí. Beleza? Letícia. Oi. Esse desenho é feito à mão ou no AutoCAD? Então, eu vou... É uma planta que eu tenho aqui, um print. Quem quiser redesenhar ela no AutoCAD, fazer no AutoCAD, fica a critério. Quem quiser imprimir e desenhar na mão, não tem problema. Ah, tá. Beleza, mas porque eu tô sem computador. Tá bom, obrigada. Mas aí, como
Aí, como a gente está sem entregar, né? Aí vocês fazem e digitaliza para mim. Beleza. Escanear, né? Então, vocês vão ter que ir numa copiadora ou arrumar alguém que tenha a máquina para vocês digitalizarem e me enviarem. Ô, Letícia, se te enviar a foto nítida, pode também, né? Porque o outro professor, não sei, você, mas a gente tava fazendo isso com outro professor, tirando a foto nítida do desenho e ele avaliando. Para você serviria isso? Se ela ficar nítida, sim. Tem um aplicativo que dá para colocar no celular, Marco. Chama Pacote Office. Lá digitaliza. Só que pelo celular. Se te ajudar de alguma forma. Eu tenho um aplicativo aqui também, ele chama Ken Scanner. Deixa eu procurar ele aqui. Se vocês quiserem baixar no celular, ele escaneia a sua foto. Eu uso esse aí, ele é bom mesmo. É esse aplicativo aqui, porque depois que ele escaneia, fica muito mais nítido. Aqui, ó, é esse aplicativo aqui, ó, Ken Scanner. Aí isso aqui é tá vendo? Você tira uma foto da folha e ele escaneia. O Tap Scanner também, TAP, ele faz essa mesma coisa aí. E na hora de salvar, tem como a gente salvar em PDF, a gente Esse? isso. Aí a gente escolhe em qual formato quer salvar. E já pode compartilhar direto dele também, fica salvo, ele é legal. Né? Então tem essas duas opções aí para vocês escanearem também, certo? Então vamos lá. Eu falei para vocês, então, nós dimensionamos as tubulações, né? Mostrei para vocês aqui a tubulação. E agora a gente vai dimensionar a caixa de gordura, os desconectores. Desconectores é o que tem fecho hídrico, que eu falei para vocês, ralo sinfonado, caixa sinfonada e até sifão. Ele tem que seguir essas recomendações aqui. Depois, a caixa de inspeção, dispositivo de inspeção, e, no final, ramal de ventilação. Então, vou explicar isso para vocês, depois eu explico o trabalho aí, as simbologias. Certo? Ok. Beleza. Então, caixa de gordura. A caixa de gordura é bem tranquilo, porque vocês, como técnicos, geralmente a gente atua mais se vocês forem atuar sozinho, né? No caso, vocês forem projetar. Vocês vão conseguir pegar só casa, e casa sempre praticamente tem só uma cozinha. Então, tá aqui, ó, número de cozinhas. Então, se tem só uma cozinha, é uma caixa de gordura pequena, que tem que ter um diâmetro interno maior que 30, uma parte submersa do septo igual a 20, e o diâmetro do tubo de saída de 75. Só isso. Então, você vai lá no fabricante. Então, vamos supor, a gente vai lá na Tigre. E aí, a Tigre, no catálogo dela, o que vai demorar muito para eu abrir aqui, mas na especificação dessa caixa, ela vai falar lá o diâmetro desse tubo de saída, o diâmetro dela, né, que é o diâmetro dela aqui, e a profundidade do septo. Então, é essa profundidade aqui. Então, é só igual esse aqui também, ó, tá vendo? Tem a profundidade, vai ter o diâmetro desse tubo de saída e também, no caso, o diâmetro interno desse quadrado aqui. Então, é só vocês escolherem de acordo com essas especificações. Tá, e no trabalho? No trabalho, você vai olhar uma caixa para mim e colocar lá essas medidas dela. Então, você vai puxar. Aonde você colocar a caixa de gordura, você puxa uma setinha e escreve. Eu escolhi uma caixa de gordura da Tigre, que tem o diâmetro de tal, a parte submersa de tal e o diâmetro do tubo de saída de tal. É só entrar no site da Tigre e procurar a especificação da caixa de gordura. Certo? Certo? Sim. Certo. Então, aí tem aqui os outros casos. Então, se vocês, por exemplo, trabalharem em alguma empresa de construção de prédio ou empresas de projeto, vocês vão ver. Então, se tem duas cozinhas,
pode ser ou a caixa de gordura simples ou a dupla. Tá vendo a setinha aqui, ó? Aí tem essas dimensões aqui. Se for de 3 a 12 cozinhas, tem que ser uma caixa de gordura dupla, com essas dimensões. E se for acima de 12, ou restaurante, escola, hospital, que é aquilo que tem refeitório, a gente usa essa caixa de gordura especial. E aí, estão aqui as dimensões. A única coisa que a gente tem que fazer é ir no catálogo e procurar uma caixa que se adeque a essas dimensões. Certo? É tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo. Certo? Certo mesmo? Certo. Então, beleza. Desconectores. Então, o desconector é a mesma coisa. A norma te dá condições mínimas e você escolhe um que tem essas condições mínimas. Então, ó, condições mínimas para todos os desconectores. Então, no nosso caso, sifão, que é o da torneira, né, da pia, ralo sinfonado do chuveiro e a caixa sinfonada, que é aquela do meio que une todos os aparelhos. A altura mínima do fecho hídrico tem que ser 5 centímetros. O que é o fecho hídrico? É essa altura desse conector aqui, a altura que o tubo vem para formar esse fecho hídrico, como eu expliquei quando eu expliquei fecho hídrico. Então, é essa altura aqui, ó. E o diâmetro do orifício de saída, que é esse, tem que ser igual ou superior ao do ramal de descarga a ele conectado, ao do diâmetro de entrada. Então, se eu estou lá dimensionando uma caixa sinfonada e está entrando lá, vai sair o ramal de esgoto aqui porque a caixa sinfonada a gente calcula, né? Eu vou mostrar ali. Vai sair o ramal de 100, o diâmetro de saída tem que ser 100. Então, da mesma forma, você pega a especificação do seu diâmetro de entrada e o diâmetro de saída e joga lá no fabricante. Então, no caso da caixa sinfonada, nós temos lá cinco aparelhos chegando na caixa sinfonada. A caixa sinfonada, ela tem várias saídas, né? Tá vendo? Então, essas várias entradas. Então, as entradas têm que ser do diâmetro de cada uma das entradas que você tem que colocar, e a saída tem que ser o diâmetro do seu ramal de esgoto. Certo? Certo. Então, beleza. Então, o ralo sinfonado, a mesma coisa. O ralo vai pegar o chuveiro, e aí dele vai sair o ramal de descarga do chuveiro. Qual que é o ramal de descarga do chuveiro? É 20 centímetros, por exemplo. Só um exemplo, tá? 20 milímetros, quer dizer, 20 milímetros. Então, o ralo sinfonado só tem a saída, né? Ele não tem entrada, que a entrada é a própria boca dele. Então, esse diâmetro de saída tem que ser o diâmetro que você calculou do ramal de descarga do chuveiro, certo? Então, os desconectores, a gente só faz a compatibilização de acordo com o ramal de descarga e o ramal de esgoto. E a única coisa mínima que tem aí é essa altura do fecho hídrico. De todos, tem que ser no mínimo 5 centímetros. Certo? Certo. E aí, no caso das caixas sinfonadas, ela tem uma condição mínima de diâmetro, do diâmetro dela, não o diâmetro do ramal, que a gente já falou como que faz, o diâmetro dela. Então, para calcular o diâmetro da caixa sinfonada, é só seguir esses passos aqui, ó. Então, quando receber 6 unidades Hunter de distribuição, o diâmetro dela tem que ser 100. Até 10 tem que ser 125. E até 15 tem que ser 150. Isso é o diâmetro mínimo, certo? Certo. Por que que não tem mais que isso aqui? Porque é muito difícil ter mais que 15 unidades Hunter de contribuição no chuveiro. No chuveiro, ó, no banheiro. Então, por isso que eles têm essas condições aí, até 15 unidades Hunter de contribuição. Então, aí você faz, vamos supor, se o seu deu 12 unidades Hunter de contribuição, você vai usar o de 15. Se no seu banheiro deu 7, você vai usar o de 10. Se no seu banheiro deu 1, você vai usar o de 6.
certo? E isso vale também para outras áreas. Então, se você tem uma varanda que ela tem lá 5 tanques, você vai ter que colocar uma caixa para juntar esses 5 tanques e depois sair um ramal de esgoto, né? Então, não é só para banheiro. A gente foca muito em banheiro porque é muito difícil você ter uma área com 5 tanques, né? Então, mas se acontecer, também vale para outros lugares da casa que tenha que fazer essa junção de ramais de descarga. Dessa forma aqui. E aí, o diâmetro nominal é o diâmetro dela mesmo. Então, no caso da caixa sifonada, além do fecho hídrico e do ramal de entrada e saída, você tem que olhar também o diâmetro dela. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida desses? Por enquanto, não. Então, beleza. Dispositivo de inspeção. O dispositivo de inspeção são as peças que a gente faz a inspeção que eu mostrei para vocês, e que a gente tem que colocar ali na saída de todos os ramais de esgoto, e depois nós juntamos essas caixas de inspeções com subcoletores. Então, cadê aquela fotinha? Aqui. Então, saiu aqui o ramal aqui de esgoto do banheiro e saiu o ramal de esgoto da cozinha, que tem a caixa de gordura. Aí, a gente coloca uma caixa de inspeção para cada ambiente e liga ele pelos subcoletores, né? Então, aqui é subcoletor e o último que vai para a rua é o coletor predial. Então, pode ser que tenha mais, né? Se tiver mais ambientes ali. Então, voltando ao dimensionamento, que é isso aqui. Ixi, gente, peraí, só um momento que tocou minha campainha aqui. Peraí. Voltei. Desculpem, é que eu tô sozinha em casa hoje, aí não tinha ninguém para atender. Então, voltando, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então, voltando, então, temos as caixas de inspeções e postos de visitas, que são também, postos de visita também é um dispositivo de inspeção, mas ele é para construção muito grande, o que a gente não vai entrar aqui. Então, as recomendações para assegurar o correto funcionamento desse dispositivo são essas. Então, ó, profundidade máxima de 1 metro, isso é caixa de inspeção. Então, ela tem que ter no máximo 1 metro, não pode ter mais que isso, senão ela fica muito grande. Então, forma prismática de base quadrada ou retangular, de lado interno mínimo de 60 centímetros, né? 0,60 metros. Vou escrever 60 centímetros, fica mais fácil. Ou cilíndrica com diâmetro mínimo igual a 60 também centímetros. Então, o que está falando? A caixa de inspeção tem que ter, no máximo, 1 metro, então ela não pode ter 1,20 m, ela tem que ter menos que isso. E os lados dela tem que ter, no mínimo, 60 centímetros. Então, o lado dela tem que ter, no mínimo, 60 centímetros, ou se ela for redonda, o diâmetro dela tem que ser, no mínimo, 60 centímetros. Então, ela tem que ter uma tampa facilmente removível, mas que permite perfeita vedação, e o fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos.
Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma que se a gente fizer essa caixa de concreto, não comprar, porque você pode ou comprar dessa forma aqui, né, que ela tem aquela mesma, quer ver? Aqui, a gente pode comprar, que é o que eu quero que vocês façam, né, para vocês olharem as especificações, só que a gente também pode fazer caixa de inspeção de concreto. Vou mostrar uma foto, depois eu mostro. Tem como comprar pré-moldada, mas a gente pode fazer também. Às vezes a pessoa quer construir a caixa dela, tá vendo? Então, por isso que tem essas especificações. Então, por exemplo, essa aqui. Ó, a tampa. Aí é um corte só para vocês verem mais ou menos como que acontece. Então, a tubulação de entrada, a tubulação de saída e... Cadê? Ah, é aqui que sai. Aí aqui, ó, é o que eu falei para vocês da declividade, tá vendo? Ela é um pouco inclinada por causa de permitir o escoamento. E aí a base de concreto para ela não vazar, né? E para isso ficar aqui. Então a caixa de inspeção a gente inspeciona o esgoto aqui dentro. Então a gente olha alguma coisa que precisar olhar, é a caixa que inspeciona, apesar de ninguém praticamente nunca abrir isso. E uma parte importante é, na tubulação de entrada, se você construir de concreto, tem que ter uma válvula de retenção de esgoto, que é isso aqui, ó. Ela é uma portinha, mas ela serve só para o esgoto não vir muito forte. Aí ele dá uma batida nessa tampa, e aí ele quebra um pouco da pressão desse esgoto. Então, sempre tem que ter nos dispositivos de inspeção. Só que essas que você compra pronta, ela já vem com isso. Então, não precisam preocupar. Na verdade, dá uma olhada, ver se vem, porque se não vier, você coloca. Mas, geralmente, sempre vem. Beleza? É porque eu não sei aonde que vocês vão, o que vocês vão arrumar aí. Deu para entender como que funciona? Sim. Agora sim. Então, para dimensionar, é só seguir essas recomendações aqui, ir lá no catálogo da Tigre ou de aonde vocês quiserem e escolher uma, certo? Lembrando também do diâmetro de entrada. Então, o diâmetro de entrada, por exemplo, nessa pronta, fecha de inspeção. O seu subcoletor que você dimensionar, essa entrada dela tem que ser a entrada do seu subcoletor. Então, pensem nisso também. Na entrada e a saída, se a saída for o coletor predial, por exemplo, o diâmetro tem que ser o diâmetro do coletor predial. Certo? Certo. E o ramal de ventilação é bem tranquilo. O ramal de ventilação, vocês coloquem em qualquer ponto da tubulação ali, você puxa um T e puxa essa tubulação para o teto. Então, você joga lá na laje. Então, vocês só vão indicar que aquilo ali é o ramal de ventilação e que está subindo para o teto. Eu vou mostrar para vocês como. Mas aí, ó, grupo de aparelhos sem bacia sanitária, então na cozinha, por exemplo, você pega o número de unidade Hunter de contribuição que tem na cozinha e dimensiona o diâmetro. E com bacia sanitária, então no caso do banheiro, né, aí você pega aqui o número e joga o diâmetro do ramal de ventilação. Certo? Tranquilo de mencionar também, né? Eu vou mostrar para vocês como, eu só quero saber o cálculo se tá ok. Alô? Oi. Vocês estão ouvindo? Sim. Já tô. Beleza. Vocês não me respondem de volta.
E simbologias, aí tá na NBR, aí eu deixei aqui para vocês abrirem a NBR mesmo, quem sabe vocês dão uma passada de olho aí. Então, se vocês digitarem aqui no Google NBR 8160, ela já vai abrir aqui, ó, primeiro aqui, é essa NBR. E aí, você procurar aqui, você vai achar. Então, ó, isso aqui é um projeto detalhado, né? Só que eu não preciso que vocês façam assim. Vocês podem fazer ele, porque para fazer assim, tem que manjar muito do CAD para a gente conseguir conectar essas coisas aqui. E vocês ainda estão aprendendo, né? Então, pode ser o básico, e aí ele usa essas simbologias. Então, ralo sinfonado, caixa de inspeção, essa aqui a gente não vai usar, essa a gente não vai usar, ralo seco a gente não vai usar, ralo seco é que ele não tem fecho hídrico, só que eu não quero, eu pelo menos eu não coloco sem fecho hídrico, principalmente no chuveiro, que pode dar mau cheiro, eu sempre coloco sinfonado. Então, vamos usar sinfonado para vocês pegarem esse costume, porque quem põe ralo seco tem banheiro fedido, põe isso na cabeça. Caixa sinfonada, simbologia. Caixa de retentora de gordura simples e de gordura dupla. Então, a diferença é que ela é maior, tá vendo? Então, na simbologia você põe maior. Caixa de passagem, que é a caixa de inspeção. Não, caixa de passagem não é a caixa de inspeção é essa. Esquece, caixa de passagem a gente não vai ter, ela é só para passar mesmo. E só. Então, é o que a gente vai ter no projeto. Caixa de gordura, que a nossa vai ser simples, com certeza. Caixa sinfonada, ralo sinfonado e caixa de inspeção, só. A tubulação, a gente faz o traço mesmo, então vocês podem fazer só o traço dessa forma aqui. Então, vou abrir o CAD aqui só para simular uma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, que demora. Vamos supor que vocês tenham aqui. A gente faz aqui um banheiro aqui. Vou simular um banheiro. Então, vamos simular que aqui é um chuveiro, aqui é uma pia e o redondinho é um vaso. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um ramal saindo daqui do vaso, um ramal saindo daqui da pia, e vai encontrar com o ralo aqui do chuveiro. Beleza, então aqui eu vou ter um ralo e aqui eu vou ter uma caixa sinfonada, né? Depois esse ramal de esgoto, igual a gente viu lá no projeto, o que sai da caixa sinfonada, ele une diretamente com o vaso, porque o vaso não pode passar por caixa sinfonada. Então, a simbologia do ralo sinfonado é uma bolinha, né, com 1, 2, 3, 4 tracinhos. Então, eu vou vir aqui e desenhar uma bolinha.
Um, dois, três, quatro, assim. Certo? Então, como eu sei que esse aqui é o símbolo de ralo, eu já sei quando vocês entregarem que aqui tem um ralo. Aí é a caixa sinfonada. Aí você vem aqui na simbologia. A caixa sinfonada, ela é uma bolinha com uma meia-lua ali, meio de lado. Então, você vem aqui, faz aqui a meia-lua. Então, aqui eu tenho uma caixa sifonada, certo? Aí aqui vai vir um ramal de esgoto, tal, vai virar outro ramal de esgoto, e vai vir para a caixa de inspeção. Minha caixa de inspeção é uma bolinha com 4 linhas na diagonal. Então, você vem e faz as 4 linhas aqui. Na diagonal. Certo? Aí, dessa caixa de inspeção, vai para outra caixa de inspeção, aí você põe a outra caixa de inspeção aqui, que tá vindo da cozinha, por exemplo, e depois isso aqui vai para rua. Aí você deixa aqui indo para a rua. Aí tá vindo um outro da cozinha aqui, que a gente não sabe o que tem lá, mas aqui vai ter uma caixa de gordura. Meu pai. A caixa de gordura, ela é caixa de gordura simples, né? Então, ela é tipo a caixa sinfonada, só que com um monte de tracinho aqui, que eu não vou contar agora, que não vai demorar. Então, ela é mais ou menos desse jeito aqui, maior aqui. Mais ou menos, viu, gente? É porque se eu for desenhar tudo, a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, aí eu tenho aqui a simbologia da caixa de gordura. Pronto. Assim você vai desenhar. Então, é tranquilo desenhar? Alguém tem alguma dúvida quanto desenhar? Eu não. Tranquilo. Beleza, Letícia. E como que eu vou te falar as dimensões, os diâmetros, as declividades? Então, deixa eu só pegar um texto aqui. Você vai pegar um texto, aí se você for escrever, né? Aí você escreve do lado dessa tubulação para mim. Então, eu vou escrever o quê? Qual que é o diâmetro desse tubo, e os que tiver declividade, eu vou escrever a declividade. Então, você põe D é igual a 40 milímetros, por exemplo, viu? E aí, em cima, você coloca a declividade se tiver. Então, I é igual a 2%. Aí, você vai vir nesse aqui agora. Aí, você faz a mesma coisa. Você põe, não, esse aqui é de 50. E esse aqui não tem declividade, por algum motivo, lá das nosso dimensionamento. Vai ficar só o D igual a 50. Então, você indica em todos os trechos. Então, ó, você tem que indicar aqui. Você tem que indicar aqui. Você tem que indicar aqui. Depois, você tem que indicar aqui. Aqui, 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 aqui. Certo?
certo? Certo. Então, a fim de desenhar, é isso aqui. Você vai desenhar a simbologia. Eu já vou saber o que que é, então você não precisa me indicar que isso aqui é uma caixa de inspeção, escrever aqui do lado, nada, só simbologia. Eu já vou saber o que que é. Vai escrever só essas informações das tubulações. E aí, você vai fazer um memorial de cálculo. O memorial de cálculo é o quê? Pode ser à mão mesmo, ou no Word, ou no Excel, do jeito que você quiser, me mostrando passo a passo desse dimensionamento. Então, você vai escrever lá, por exemplo, banheiro, de uma forma que dê para entender. No banheiro eu tenho um vaso, que tem 3 UHC, só um exemplo, tá? Não sei de cor, isso aqui é exemplo. Aí, para isso, o ramal de descarga do vaso vai ser 50 milímetros. Eu tenho também o chuveiro, e ele tem 5 HC, aí joguei na tabela do ramal de descarga e deu 20 milímetros. Aí você faz tudo, aí depois você vem, ramal de esgoto do banheiro. Aí você vem, vaso 3 mais chuveiro 5 é igual a 8 UHC. Então, eu joguei na tabela e isso deu um ramal de esgoto de 75. Então, tipo, é só você descrever da forma que você quiser organizar, desde que fique bem organizado e que eu entenda todo o passo a passo que você fez. Se você quiser escrever, se você quiser fazer continha, se você quiser fazer uma tabela, um Excel, da forma que vocês preferirem. Só que eu tenho que ver essa sequência lógica. E no final, você escreve lá, ralo sinfonado do chuveiro, e qual o ralo que você escolheu, igual eu falei. Então, eu escolhi lá esse ralo aqui da Tigre, porque ele tem a dimensão tal, 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 que satisfaz o requisito mínimo que a gente falou. Eu escolhi essa caixa de dispersão aqui, porque ela tem uma profundidade de 80 e o diâmetro de 75, que satisfaz as exigências lá do negócio. Então, o dimensionamento das tubulações, vocês me mostram assim, escrito, essa forma, e depois me mostram os materiais que vocês usaram, da forma que vocês quiserem mostrar. Se quiser montar até slide, do jeito que vocês quiserem, tá tranquilo, certo? E aí eu fiquei de, no final, falar do ramal de tubulação, então, de ventilação, tem que ter uma ventilação para cada ambiente. Então, você vem aqui, por exemplo, fora, vamos supor que você quer passar por fora da casa, você escolhe aí. Você vai puxar aqui um anexo, e aí, para representar que a tubulação está subindo, a gente faz um círculo. Isso aqui não tem lá na norma não, viu? Então, anotem aí. E a gente põe uma setinha, assim, ó. A gente põe uma setinha indicando que está subindo. E aí, aqui do lado, aqui você coloca a dimensão do ramal, né? Igual a gente colocou aqui. Então, o diâmetro que ele vai ter, você coloca aqui da mesma forma. E aqui você escreve assim, sobe para a laje, ou sobe para onde vocês quiserem. No caso nosso, todo mundo vai ser a laje, né? Porque a gente está fazendo só um normal. Então, só para indicar que você projetou o ramal de tubulação daqui com diâmetro de tal, e que esse tubo ele está subindo para a laje, no caso, que no projeto é assim que a gente deixa. Beleza? Beleza. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Que aí eu já vou mostrar o trabalho. Não, Letícia, acho que não. Tranquilo. Mas aí, como eu disse, dia 14, aí eu vou tirar a aula para tirar dúvidas de vocês, porque a prova final agora, ela, como eu disse para vocês, ela cai os dois conteúdos. Ela vai cair água fria e vai cair esgoto. Só que, logicamente, eu vou dar mais esgoto, porque é a matéria que a gente está vendo agora. Então, vai ter mais exercício de esgoto, mas vai ter um pouco de água fria também, porque a prova final tem que ter aí toda a matéria.
Aí, nessa aula que a gente for tirar a dúvida do trabalho, tirando a dúvida do trabalho já é meio que uma revisão, e aí eu vou tirar também para tirarem dúvidas para a prova. Então, estudem para a prova já, vai cair esgoto na maioria e um pouco. Eu vou colocar, não vou colocar dimensionamento de hidráulica, viu? Eu vou colocar teoria, porque dimensionamento a gente já fez trabalho, já fez prova, então eu vou colocar um pouco de teoria para a gente relembrar algumas coisas, e vou colocar o cálculo de esgoto, o esgoto mais voltado para o cálculo, tipo no trabalho. Aí vocês estudem para a prova, né, fazendo, e aí na aula do dia 14, ela vai ser tanto para tirar a dúvida da prova, quanto para tirar a dúvida do trabalho. Então, vai ser uma revisão geral, trabalho e prova, para vocês me entregarem no dia 21. Beleza? Então, essa aula, Beleza. se alguém ficar com alguma dúvida, essa aula eu tiro todas as dúvidas do trabalho e também da prova, se alguém tiver alguma dúvida referente à prova. E aí, eu coloquei aqui no slide, então tá aqui a imagem aqui, ó. A V2, dimensionar a tubulação de esgoto para esse projeto aqui. E aí, aqui tem todas as dimensões. Ah, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, vocês têm que colocar também o quanto de tubulação vai ter aqui, né? Só que quem não fazer no CAD não vai conseguir medir isso. Então, não precisem colocar no trabalho, mas tenham aí em mente que, quando a gente for fazer um projeto de esgoto mesmo, a gente também tem que cotar isso aqui, ó. Então, a gente tem que colocar a cotinha aqui para a pessoa saber quantos metros de tubulação ela vai comprar. Eu só não vou pedir para pôr, porque não é todo mundo que vai fazer no CAD. Eu acho que a grande maioria aí vai fazer na mão, porque todo mundo sempre preferiu na mão. O CAD é muito mais fácil, vocês têm que fazer no CAD até para vocês treinarem aí. Mas aí a gente tem que colocar a cota para a pessoa poder contar quanto de tubulação ela vai comprar. Mas nesse caso aqui, como a gente não tem a plataforma do CAD para todo mundo, não precisa colocar, certo? Então, aqui está o projeto. Eu coloquei um projeto com cota justamente para quem quiser passar isso para o CAD, ter as dimensões para desenhar. E aí, como às vezes não vai conseguir desenhar o vaso, o chuveiro, pode desenhar mais ou menos, viu? Aí você coloca assim, por exemplo, o vaso geralmente ele é oval, né? Aí tem aqui esse comando do CAD que faz coisas ovais. Então, você pode colocar ali uma coisa oval assim, só para representar um vaso, e escreve, coloca tipo VS ou BS de bacia sanitária no meio, só para eu saber que aquilo ali é o vaso. Você coloca tipo BS, bacia sanitária. O grande, né, essa? Peraí. Muito grande esse vaso. Você coloca lá assim, bacia sanitária na paredinha, né, assim. Só caso você queira passar por CAD, mas vocês não precisam desenhar desse jeitinho perfeitinho, não. Certo? Então, tá aqui, essa imagem aqui, vou deixar no slide. Quem quiser passar para o CAD, passa. Quem não quiser, imprime a foto e desenha em cima. Beleza? Beleza? E aí, que não tem, mas vamos considerar, ó, a sala é aqui, né? Vamos considerar que a rua tá passando aqui, viu? Então, aí vocês podem jogar aqui uns 5 metros para cá. 5 metros dessa parede para cá é onde está a rua, que é onde a gente tem que ir até lá com o coletor predial, né? Então, considerem que a rua está passando aqui, ó. A uns 5 metros dessa parede aqui, porque aqui no projeto não tem. Aí vocês fazem tudo, jogam as caixas onde vocês quiserem e me entreguem dessa forma que eu expliquei aí, certo? Certo. Então, só para pontuar, caso alguém tenha dúvida de interpretação aqui do trabalho, aqui tem um tanque na área de serviço. Aqui tem o vaso, o chuveiro e uma pia aqui. E na cozinha tem só uma pia, certo? Então, são esses aí as áreas molhadas que a gente vai fazer o esgoto.
Geralmente tem também o ralo do jardim, mas não está aqui no escopo, não precisa pôr. Quem quiser pôr para complementar um ralo aqui, considerando um jardim, pode fazer, fica à vontade. Mas o do trabalho mesmo é só essas áreas molhadas, você já joga nas caixas de inspeção aí, onde vocês projetarem. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Não. Não, mas é assim mesmo. As dúvidas vão surgir enquanto vocês estiverem fazendo. Aí vocês podem me perguntar, igual sempre estou disponível aí no WhatsApp, ou junta tudo e me pergunta na aula lá de revisão. Alguém queria falar alguma coisa? Eu acho que eu cortei alguém aí. Eu ia Letícia. falar que... Pode falar aí. Pode falar, Júlia, depois eu pergunto. Eu ia falar que a gente fala que não tá com dúvida, não, aí faz o trabalho, faz tudo errado. Não, é porque as dúvidas surgem enquanto vocês estão fazendo o trabalho. Então, por exemplo, no trabalho de hidráulica, quase ninguém me perguntou nada. Vocês fizeram sem perguntar. Então, tipo assim, é muito importante você avaliar o que você está com dúvida. Eu sempre dou espaço no meu WhatsApp e na aula para vocês perguntarem. Então, tem dúvida, pergunta, não deixa de perguntar. É na pergunta que você entende, entendeu? Ô, Letícia, até lembrando sobre isso, aquele trabalho que você chegou a passar as notas dele? Então, ainda não consigo postar essa nota, porque eu tô com problema no Sponte. Aí eu já tô com essa nota, mas eu tenho que postar lá no Sponte antes de falar para vocês. Porque o outro trabalho eu passei para vocês sem lançar no Sponte, aí eu levei um ralinho. Então, eu tô esperando eles arrumarem. O Sponte é o software que a gente lança nota. Eu tô esperando eles arrumarem isso, que tá com problema nesse software, para eu lançar e passar para vocês. Certo? Mas eles estão acelerando isso aí, eu acho que vai acontecer em breve. Emily, você queria falar alguma coisa? Sim, eu tô com uma dúvida aqui sobre o desenho. No meu caso, eu vou imprimir a folha e redesenhar, né? Só que eu posso fazer essa parte da área de serviço, o banheiro, só no desenho e deixar ela sem esse ladrilho, sem nada, para poder fazer a tubulação, porque eu acho que se eu fizer, quando eu vou fazer a mão, vai ficar um pouco muito bagunçado aí com... Não, sim, você pode limpar se você quiser. Não, beleza, então. Tá aqui o escopo, mas o que vocês precisam? Só parede e os aparelhos. Isso, é que eu pensei. Então, o resto, tudo aqui, essas informações, vocês podem limpar. Eu só deixei caso alguém queira passar para o CAD. Beleza. Beleza? Essas cotas, não precisa de nada disso para o seu projeto. Ok. Mais alguma dúvida, galera? Acho que não, né? Não. Então é isso. Então é isso aí, a gente se vê na quarta-feira, beleza? Beleza. Qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp. Beleza. Certo. Mais, galera. Até quarta. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite.